Fala, clãzinho! Então, eu tô fazendo diversas enquetes aí na aba comunidade, beleza? Eu vou deixar algumas batalhas um pouco duvidosas aí de fundo com o Aquiles pra vocês verem a performance dele. Porém, o meu Dimension tá com problema, então eu acabei usando o meu Atomic, que eu consertei ele meio que tá com trava infinita agora. Mas eu tô fazendo algumas enquetes na aba comunidade perguntando pra vocês diversos temas sobre Beyblade. E como a gente tem o quadro Comunidade Blader e que a gente discute diversas coisas no geral do mundo de Beyblade, resolvi criar esse como teorias incríveis pra gente discutir o que ainda pode sair de Beyblade, o que vocês têm de teoria aí pra próxima temporada, ou até mesmo pra próxima geração, o que vocês acham os sistemas que vão surgir, beleza? E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a enquete que eu fiz sobre os Bladers secundários favoritos de vocês, beleza? Então, já deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações aí, beleza? E todos os recados dados, bora! Fala, limões e bladers, tudo bem com vocês? Eu sou o LB e hoje estamos aqui com o primeiro episódio do Teorias Incríveis. Se você quer participar desse quadro aqui tão divertido e tão dinâmico que eu criei, é só deixar seu comentário aí embaixo com a sua teoria mirabolante e pode ser que você apareça no próximo vídeo. Eu também vou soltar uma vez por semana uma enquete, alguma coisa escrito Teorias Incríveis, e aí você pode comentar lá sua teoria, deixar seu comentário, sua opinião, beleza? Que se eu achar ela incrível, eu posso trazer aqui pro canal, e aí eu passo lá no seu canal também, se você tiver, dou uma analisada e te divulgo aqui, beleza? Então bora todo mundo se apoiando aí. O tema de hoje é Bladers secundários. Galera, eu fiz uma enquete aí algumas semanas atrás perguntando quais são os Bladers secundários que vocês mais gostam. E eu achei bem interessante esse tema porque eu fiquei pensativo. Cara, já passou tanto Blader legal na série, já veio tanta galera aí com Blade da hora. O problema é que eles normalmente ficam como secundários pelas cores, né? Porque a Takara Tomy, ela usa do sistema de cor para conseguir vender mais. Normalmente bays que são amarelos, azuis, vermelhos, eles têm um chamariz, digamos assim, bem melhor. Eles conseguem vender mais, dão mais ibope. Então eles fizeram mais isso nas primeiras temporadas. Bays mais coloridos, bastante amarelo, bastante azul, essas cores aí diferenciadas. E acabou com os bays um pouco mais verde, roxo escuro. Essas cores aí mais diferentona, mais famigerada, foi ficando para trás. E normalmente também até o sistema, né? Porque Beyblade de defesa, resistência, normalmente não são... Nossa, o helicóptero resolveu passar logo agora aqui, rapaziada. Beyblades de defesa, resistência, normalmente não são muito interessantes. Eu acho que o que conseguiu emplacar melhor foi o Fafnir. Mas não é nem pela resistência dele, é mais porque ele consegue equalizar e dar uns contra-ataques muito loucos. E o Free também tem um poder de protagonismo muito forte. Mas Beyblade de defesa normalmente fica pra trás, por isso que eles botam como vilão, pra parecer que o cara é realmente quebrado, o cara é diferentão, melhor. Ainda mais porque Beyblade de defesa é mais fácil de botar mecânicas diversificadas. Você vê que o Fênix tem a armadura, o Gwyn tem a trava infinita, tem que bater nos dois lugares pra conseguir eclodir o cara. Você tem o Lulu lá, que ele abre a barreira, tem uma mecânica vida louca lá, outra que ele desce uma barreira muito doida e derruba o Bey do cara. Tem o Rashad, que tecnicamente, falar a verdade, é praticamente um Bey de defesa, né? Porque ele não dá ataque nenhum, né? Ele levanta os escudos dele lá e joga a auréola sagrada nos outros. E etc, etc. O que eu achei mais legal na série dos Bladers secundários é que realmente eles são secundários, mas eles têm seu poder de protagonismo. Cada um tem uma história, representatividade, eles vão crescendo ao longo das temporadas e vão conquistando nossos corações. Não é uma coisa assim que eles são jogados do nada e aí a gente vai olhando e de repente o Bey dele quebra e a gente fica triste. Não, é uma coisa que eles constroem o caráter. O porém é que a série, né, vocês já estão ligados, de uns tempos pra cá elas vêm avacalhando um pouco, a gente não tá mais tão interessado, eles não trabalham mais tanto nos personagens que realmente davam ibope, eram legais na série, eles até esquecem, então acaba que a gente, quanto mais personagens novos chega, menos a gente se interessa, o cara realmente tem que ter um poder ali bem diferenciado, ou os caras trabalhar bastante no caráter dele pra gente realmente achar o Blader legal. Belezinha, mas bora falar do top. Em quinto lugar, a gente tem o Arman Kusaba.
Eu não vou lembrar o nome secundário de todos os Bladers, mas o Arma pra mim é o Blader mais legal. Só que se vocês estão falando que ele não é tão interessante assim, então quem sou eu, né? Quem é a minha opinião aqui nesse canal pra falar alguma coisa? Eu gosto bastante do Arma, eu acho que principalmente pelo Bey dele. Eu acho o Ashura muito legal, ele tem uma mecânica de defesa um pouco diferenciada, mas bem simples, que é só tipo a combinação de vários uppers voltado pra cima e termina com smash, só pra empurrar o cara. É bem legal. É da hora que ele também vem com o disco Hurricane, que também já foi usado em outras temporadas, é um disco bem versátil. Tem uma ponta diferenciada, né, o Keep, se eu não me engano é o Keep, né? Tem uma borracha para defesa, é uma ponta que é tudo simples no Bey, mas é bem legal. Eu gosto da dinâmica dele. O problema do Arma é que ele não chegou a quebrar o Bey e evoluir, né? Uma coisa que ajuda bastante na série. Outro ponto eu diria que ele apareceu bastante, né? Com um desenvolvimento pro protagonista no começo da série. E depois ele só veio mesmo vir forte lá nos últimos 3 episódios, em que ele realmente deu um show, foi bem legal ver o desenvolvimento do Arma, porque ele começou a crescer muito rápido, ele viu ali o caminho certo e ele seguiu e foi embora. E eu curti bastante isso, porque ele é bem motivado, é da hora aquele momento que ele tira a bandana, bota assim na cabeça, faz mó pose, usa aquele óculos mó esquisitão dele pra analisar os B, as estratégias. Eu gosto do estilo do Arma, porém acho que ele não agradou tanto, principalmente por causa que era GT, né, cara? Praticamente trocaram todo mundo, só deixaram o Vault e o Iger, e o Vault só foi fazer propaganda no primeiro episódio, nunca mais a gente viu o Slash Valkyrie lá. E em quarto e terceiro lugar a gente tem um empate técnico entre Basara e Silas. Eu acho que aqui a minha opinião conta bastante, né, já que tá empatado, mas eu vou deixar o Basara em quarto lugar. Acho que o motivo disso é basicamente o mesmo do Arma, né? A gente teve que se familiarizar com o Blader desde o começo, teve toda uma questão de mecânica, de aprender e de ainda conhecer um pouco sobre ele, né? Eu acho que o principal motivo é a questão do Bey, né? Acho que eu gosto mais do Basara, eu pelo menos pelo Bey e nem tanto pelo personagem. Porque tantos caras já usaram o Bahamut que eu fico assim até meio, cara... O Bleach eu não sou muito fã, né, porque ele só foi mesmo fazer um pouquinho de figura lá em GT, mas o Boa eu gosto bastante dele. Ele saiu daquele torneio lá todo derrotado, todo mal consigo mesmo. Tempo dava pra ver que ele tinha potencial de voltar em alguma outra temporada e falar que ele mudou e que ele realmente tava topzera, bonzão na fita. Mas ele não teve a chance, infelizmente. Pode ser que ele volte aí na última temporada, quem sabe, né? Vai que os caras voltar às origens. E o Basara tem um desenvolvimento bem legal. O problema é que ele fica muito na cola do Rashad, depois que ele realmente se toca que ele precisa ser mais forte, e ele procura sempre o norte ali, o cara que tá mais por cima do Blade, e ele vai atrás. Eu gosto porque ele consegue evoluir os poderes dele sem precisar depois na série ficar muito colado nos outros, você precisar trabalhar muito desenvolvimento, fazer muita coisa, muita batalha. Ele mesmo se comunica com o Bey dele e vai atrás, né? Ele já veio com um Bey roubado, né, que é o Death Solomon, se eu não me engano. E o problema é que ele perdeu por causa que era do sistema anterior, então os caras tinham que fazer um marketing. Silas no terceiro lugar, ele porque eu fiz outro enquete, eu vi que vocês gostaram bastante dele, então também isso afetou na minha opinião aqui. E eu gosto bastante do Silas porque ele tem um Bey que tem uma mecânica diferenciada. Ele voltou em outras temporadas, né? Ele voltou em Turbo, só que não teve uma participação muito assim, ele só batalhou com o Vault pra pegar o título, mas também perdeu, nunca mais voltou. Voltou em Spark, teve uma participação muito boa, eu gostei, porque a gente teve um foco bem legal dele, que ele é um Blader poderoso, porém que ele serviu ali mais ou menos, né, que nem um Hantaro, como muleta para os protagonistas, né, desenvolver um pouco mais os poderes deles e coisas do tipo. Eu gosto do Silas porque o Bey dele é diferentão, mas tem mecânicas de defesa bem legais, né? Aqueles rolls que ele tem na layer ajuda bastante, evitar a equalização com o adversário. Ele também veio várias vezes com o disco Hurricane, que eu falei pra vocês anteriormente, eu gosto bastante daquela mecânica de giro livre. Ele tem as pontas que tem sempre rodinhas, eu acho bem legal isso, porque dá pra dar uns drift, desviar de golpes, dá pra fazer bastante coisa e eles aproveitaram bastante esse tipo de mecânica, principalmente no anime. E eu gosto do desenvolvimento dele porque ele vem como um Blader que já é forte, porém ficou bem desvalorizado com o tempo. E depois ele vai melhorando e melhorando e vai se comparando ao protagonista, aos outros caras que estão ali no hall dele com o mesmo tanto de poder. Em segundo lugar temos o famoso Sou Rico, o Akia.
Eu ia colocar o Ken também nessa lista aqui de votação pra vocês, mas como ele realmente só foi mesmo pra desenvolvimento do protagonista, ele nem apareceu depois nas outras temporadas. Teve até o Bay dele, mas ficou muito nem lá nem cá. Os caras lançou o Bay dele mais pra outros personagens, então eu achei que desvalorizou bastante ele. Ele não chegou a ter o poder, desenvolvimento de poder dele. Então o personagem que eu peguei foi da primeira temporada mesmo, o Akia. O Akia ele vem com uns golpes especiais bem legais e uma mecânica bem diferenciada de colocar um Hurricane antes mesmo de existir o Hurricane no próprio layer, que é ficar girando livre e tal, dizendo dos golpes, subindo na parede, descendo e pá, e volta e vem. E eu achei bem legal o desenvolvimento dele na série, porque ele é bem legal, cara. A gente descobre que ele tem medo de altura, ele tem medo disso, ele faz aquilo, aquilo outro. E mesmo que ele não batalhe tanto, a gente ganhou realmente um carisma e uma simpatia muito boa por ele. Eu gosto bastante do Akia. O Bay dele é bem legal, o Ivor, porque, cara, é um dos primeiros dragões que a gente viu na série e realmente eu acho que simpatizou bastante. Seria legal se ele tivesse, né, mostrado o Avatar em Spark. E, né, se ele voltar em Dynamite, a gente fica feliz, né? Se tiver ainda mais uma evolução dele, eu vou ficar ainda mais contente, porque ele é um Bay que sempre vem com peças competitivas e ele é bem legal. Em primeiro lugar, eu acho que vocês estão curiosos pra saber quem é, né? Quem será que sobrou aí? Fubuki, galera. O Fubuki eu acho que Sumieu, acho que é o segundo nome dele. Não vou lembrar direito agora. Eu gosto do Fubuki porque ele vem desde os primeiros episódios trabalhando ali uma relação bem bacana com o Aiger. E ele mostra que ele é forte, porque você vê o Aiger destruindo todo mundo, aí chega o Fubuki e meio que bate de igual para igual com ele ali no poder. E é da hora porque eles colocam toda uma relação do Fubuki com o próprio Shu, né? Depois que o Shu deixa de ser o Orley Escarlate, a primeira coisa que ele faz é ir lá pro Raging Bull, começar a treinar, e aí ele volta lá pra primeira escola de blading que ele estudava e vê o Fubuki, cara. E ele fala que o Fubuki pode ser quem ele quiser e que ele pode ser poderoso, ele só não precisa exagerar. E aí ele tem até aquela cena que não é mostrada, mas a gente acaba vendo depois, que ele dá o disco zero pro Fubuki e ensina ele como é que é o estilo de Blade. E aí ele vem com todas as estratégias, toda aquela animação que ele tem pro anime e mostra vários golpes. Eu acho que a única coisa que a gente não simpatizou, pelo menos eu não tanto, foi o Bay dele, né? O Forneus é um Bay até que legal, o Avatar é bonitinho. O disco é um disco de equilíbrio, a gente gosta. A ponta, os caras poderiam ter feito alguma coisa melhor, mas a mecânica de defesa dele é bem mequetrefe. Eu acho que o que deixou realmente ele bem legal e divertido foi realmente o anime. Mostrou bem mais do que ele poderia ser, o que ele poderia chegar, até onde ele poderia ir. Eu achei muito legal a questão de que ele também foi um pouco apagado, né, numa parte do anime, e depois a gente viu todo aquele desenvolvimento, ele suando, ralando pra voltar e pra ser forte como o Aiger ficou. Sem contar que ele e o Xavier, eu diria que são os principais rivais dele. Eu acho bem legal o desenvolvimento. Seria bacana se ele voltasse ou se tivesse mais personagens sendo treinados por eles. E eu achei bem legal isso. Obrigado, galera, por mais esse vídeo. Fiquem com Deus, beijo no coração e falou! Eu teria ido ver o Pelé. Não.